Fala, meu sétimo ano, como é que foi o feriadão? Tranquilo? Ficaram em casa? Curtiram? Tivemos um feriado do dia 21 do Tiradentes, não foi? E tivemos também o feriado de 23, que foi o dia de São Jorge, um feriado religioso, católico, e também das religiões matrizes africanas. Caramba, vovó, muito feriado para quem ficou em casa. Você explicou o feriado de Tiradentes lá no vídeo, que ele postou lá no grupo, lá na plataforma, mas a aula de hoje é muito legal. Muito legal por dois motivos. Primeiro, que isso é muito legal. E segundo, porque você vai ver muita coisa de formação religiosa. Deixando muito claro, não é religião que a gente está falando. Nós estamos falando das formações de religião. Algumas, por exemplo. Vocês lembram quando eu falei para vocês que quando a gente falava da Igreja Católica, né? Que a gente falava da Igreja Católica e seu simbolismo, que a Igreja Católica estava totalmente ligada ao domínio dos reis? Lembra que nós falamos disso? E eu falava assim, gente, existe uma dominação da religião juntamente com os estados, ou seja, com os reis, o que era muito comum, né? E deixando bem claro que eu não estou falando isso de forma negativa ou positiva, estou falando disso de fato histórico. E se eu falar para vocês, né? E se eu falar para vocês que para que tudo isso acontecesse hoje em dia, diversas religiões, teve um caso interessante aí. Um camarada chamado Martinho Lutero. A gente vai ver isso muito dentro desse módulo. Corre aí, apostila, página 44, módulo 7 e começamos com a foda dessa rainha imortal, elegante, famosa que nós temos, que é a nossa querida Rainha Elizabeth, rainha britânica do trono inglês. Vamos lá. Bem, o que acontecia na igreja antes de tudo isso que eu vou falar? Primeiro, todo mundo que se opunha aos movimentos da igreja, nós vimos isso com as perseguições da própria igreja, era dado como herege, aquele herético, aquele que não, de alguma forma, aceitava e deveria ser punido porque estava muito próximo do mal, digamos assim. Nesse momento, algumas críticas à Igreja Católica começam a crescer. Entre essas críticas estão a influência do Papa já não é mais a mesma diante dos reis. Lembra da burguesia que acaba tendo uma ascensão? Lembra que a Igreja Católica começa a ter algumas briguinhas com alguns reis? Então ela começa a ter uma tensão entre o rei e o Papa. A crise no sistema feudal, lembra que surgiu aí a burguesia devido àquela confusão toda das terras que nós vimos nos módulos anteriores, que o poder não estava mais na terra e estava no dinheiro? Surge também agora o descontentamento da burguesia, que começa a ver a igreja como algo não muito legal. A igreja começa a ver, a burguesia vê a igreja como algo dominante, e ela queria uma fatia de mercado, né, uma fatia, quando eu falo mercado, de ação dentro da sociedade. O que vai acontecer? Outro problema também é uma briga que se tinha dentro da própria igreja. O clero tinha problemas de moral, ou seja, o que é moral? De comportamento, brigava. Nós tínhamos, por exemplo, duas práticas que eram muito criticadas. A simonia, o que é a simonia que a gente tem? Que era a compra de indulgência, por exemplo. Eu vou vender esse santinho, que esse santinho veio com a madeira da cruz de Cristo para comprar a salvação do seu familiar que já morreu, por exemplo, que eram chamadas indulgências, né? Aliás, essa aqui é a relíquia sagrada. A indulgência a gente vai ver mais depois. Vamos supor, isso aqui é uma relíquia, eu vendi uma relíquia sagrada. E o outro ponto, né? Que era a indulgência, onde você comprava algum produto da igreja para comprar o perdão. Ou seja, a pessoa comprava o perdão e a partir disso tinha uma briga muito grande, porque eles queriam vender algumas peças de indulgências para poder, evidentemente, arrecadar, e começa a ter um descontentamento. Por exemplo, existe uma ordem dos franciscanos, que assinavam muitos um voto de pobreza. O cara decidia ser pobre dentro de uma igreja que cobrava alguma coisa. E aí surge um camarada chamado Martinho Lutero. Ele começou a criticar as práticas da igreja. Ele criticava a indulgência,
ele criticava a adoração aos santos e às imagens, ele começava a criticar, por exemplo, a forma como a igreja pregava. Por exemplo, a igreja pregava em latim e as bíblias eram em latim. A população pouco sabia latim e pouco sabia ler em latim. Então ela acabou se impondo através de teatros que mostravam mais o inferno do que Deus. Então eles começam a ter medo. Até que no dia 31 de outubro de 1517, ele publicou na porta de uma igreja as chamadas 95 teses de Lutero. E dentro dessas teses, ele criticava muito todas as práticas da igreja. E essas práticas da igreja sendo criticadas, foram criado ali dentro uma briga, né, digamos assim, uma oposição a Lutero, que dizia algumas coisas. Primeiro, para ele, a pessoa já podia ser salva, dependente das ações. Ela dependia das boas ações, de aceitar Jesus só como Salvador e pronto, está salva. Não precisava comprar produtos, não precisava, enfim, diversas coisas. Ele dizia também que deveria a Bíblia ter acesso a todo mundo deveria ler a Bíblia, não só os clérigos, ou seja, quem era da igreja, poderia do clero da igreja, o alto clero da igreja, sim, a todo mundo. Então, ele acaba fomentando, crescendo nas pessoas que pregavam a ideia dele, que aceitavam a ideia dele, uma oposição à igreja. Quer ver? Página 47 está assim, o último parágrafo, do lado esquerdo. Lutero afirmava que apenas a verdadeira fé garantiria a salvação do homem. Desafiou a autoridade do Papa na Igreja Católica Romana por ensinar que a Bíblia era a única fonte de conhecimento divinamente revelada. Defendeu a tradução da Bíblia em outros idiomas, tornando mais acessível o livro sagrado. Seus hinos influenciaram o ato de cantar em igrejas. Seu casamento com Catarina de Bora estabeleceu um novo modelo para a prática do casamento clerical, permitindo o matrimônio de pastores protestantes. Aí, hoje em dia, nós vemos muitas religiões protestantes que se basearam na ideia de Lutero. Pastores hoje em dia casam, diferente dos padres, que é muito diferente dos conceitos. Qual a ideia primordial das reformas protestantes? É protestar contra a igreja antiga. Hoje nós temos diversas religiões que saíram dessa ideia protestante. Não são inimigas, nenhuma religião é inimiga da outra. Uma pessoa inteligente não tem religião inimiga. Tem pessoas que pensam diferente, de modo pensar religiosamente diferente. Tá bom? Façam esses exercícios sobre Lutero, tá bom? Deem uma lida no anglicanismo, que agora eu quero que vocês leiam para eu explicar depois, e façam os exercícios da página 49, tá bom? E boa sorte, saudade!